E aí, meu povo, estamos entrando ao vivo. Quem é que tava com saudade de me ver ao vivo, cara? Quem é que tava com saudade, manda coraçõezinhos aí. Aqui quem tá falando com vocês é o Vitor Coach. Fico muito feliz de ver vocês aqui comigo. A gente tá entrando ao vivo. Essa não é no momento que a gente tá gravando essa daqui é a primeira live Poeta Apaixonado. Tá acontecendo ao vivo, então pode acontecer qualquer tipo de problema aqui na internet. A internet pode cair. Eu posso às vezes errar alguma coisa aqui no meu vocabulário, tá? Então isso são coisas que acontecem ao vivo. Então se acontecer alguma dessas coisas é porque a gente tá ao vivo, tá? Mas a gente vai disponibilizar a gravação para vocês de quem não tá ao vivo com a gente. Vitor, qual que é o propósito dessa live, meus queridos? O propósito dessa live é o seguinte. Eu escrevi, estou escrevendo a saga Poeta Apaixonado. Esse é o primeiro livro da saga Poeta Apaixonado. Primeiro livro, Poeta Apaixonado, o surgimento do Poeta Apaixonado. E a gente vai estar conversando sobre esse livro, beleza? A gente vai estar fazendo lives aí diárias. Eu vou procurar estar aqui com vocês, comprometido todos os dias aí, pra gente poder estar conversando sobre um dos capítulos do livro, sobre os personagens, enfim, sobre o livro de maneira geral. Então, se você gosta desse mundo do poeta apaixonado, gosta dos personagens, gosta de toda a história que o livro traz sobre romance, aventura, enfim, a gente vai estar conversando sobre o livro. E ó, já falo com vocês, vai ser aleatório, beleza? Então, tipo, eu vou chegar aqui, vou abrir o livro num capítulo tal e aí a gente vai conversar sobre ele, beleza? Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou beber um café aqui, ó. Café, quem gosta de café, digita aí. Eu gosto de café, Vitor. Eu sou apaixonado por café, digita aí. Então vamos lá, pessoal. Ó, pra quem não me conhece, tá? Meu nome é Vitor Coach, autor desse livro aqui. Como eu já falei, eu tenho que mostrar o livro. Pra quem já garantiu o seu livro, pega ele aí, né? Sente seu livro em mãos. E é o seguinte, esse é o 1, né? Volume 1. Em breve a gente vai estar lançando o 2. Gostaria de lembrar a todos que esse livro aqui faz parte da Saga Poeta Apaixonado, tá? E esse é o primeiro. Cara, esse é o livro que eu tenho maior carinho, assim. Esse é o livro que eu tenho maior carinho, assim, porque ele é justamente o primeiro. A gente vai lançar os outros, né? Os próximos, o 2, o 3, 4, enfim, a gente vai lançando eles. Mas esse daqui vai ser o livro que eu tenho maior carinho. Por quê? Porque ele é o primeiro. Porque ele introduz toda a história. Porque ele demonstra a concretização de um sonho, entendeu? De uma ideia. Então, o meu povo, vai chegando aí. Outra coisa, quem for chegando, manda coraçãozinho aí e convida as pessoas para poder assistir essa live. Convida as pessoas para poder assistir essa live. Aliás, nesse momento, cara, você tem que me desculpar a luz aqui que eu tô gravando no quarto, né? Devido aos barulhos externos aqui. Aí eu fechei a porta e tal, mas a luz às vezes pode ser que não fique muito, né? Eu fiz o máximo aqui para ficar uma qualidade boa para você. É o seguinte, hoje, antes da gente entrar no capítulo para poder estar conversando sobre o capítulo do livro, eu queria lembrar vocês que até amanhã, hoje é dia, peraí, deixa eu só ver aqui que dia que é hoje, eu imagino que hoje é dia 20, só para confirmar aqui, hoje é dia 20 de fevereiro, amanhã, dia 21 de fevereiro, amanhã é o último dia, onde você vai conseguir garantir a sua cópia do livro Poeta Apaixonado com 10% de desconto. Então, meu querido, minha querida, eu convido a você para poder garantir a sua cópia do livro Poeta Apaixonado, beleza? Se você já garantiu a sua cópia, pega a sua cópia aí, porque a gente vai estar conversando daqui a pouco sobre o capítulo do livro Poeta Apaixonado.
Agradeço a você que me mandou perguntas ontem, muito obrigado. E outra coisa, gente, um comentário sobre a Ana. A Ana, personagem do livro. A Ana não é a Ana que faz parte aqui da audiência, provavelmente tem muitas Anas aí. Mas a Ana do livro, né? A gente fez uma enquete no Instagram ontem, agora há pouco, né? Meio-dia, eu divulguei o resultado dessa enquete. Eu fiz uma pergunta simples dizendo quem é o personagem favorito, né? Quem que é o personagem favorito? E aí eu dei 4 opções pro pessoal. E aí tinha o Felipe, tinha a Ana, tinha a Mirella e tinha o Fred. Dos personagens, o personagem que ganhou de forma disparada foi a Ana. A Ana ganhou assim, gente, de forma disparada. E aí eu fiz outra enquete hoje. A enquete que eu fiz hoje, se você ainda não respondeu, assim que você sair dessa live, você pode ir lá responder. Nessa enquete eu perguntei por que você gosta da Ana, né? Por que você gosta da Ana? Eu dei as opções: coragem, empatia, porque ela é inteligente, ou por causa da aparência dela. Então você vai lá e coloca a sua opinião sobre a Ana. Meu povo, sem mais delongas, todo mundo que entrou. Quem não entrou quem não entrou vai entrar daqui a pouco, né? Quem não entrou nessa live aqui vai entrar daqui a pouco. Então vamos trabalhar. Ó, agora eu vou abrir o livro. Ó, não tem nenhuma página, não tem nada marcando aqui, ó. Eu vou simplesmente abrir o livro e na página que cair, aí a gente vai estar conversando sobre esse capítulo, beleza? Sobre os personagens. Eu vou te trazer todo o contexto. Então, ó, vamos lá, vamos ver que página que vai, né? Que capítulo que a gente vai estar conversando hoje. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Olha que interessante esse capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1. Não, desculpa, gente. Peraí, isso aqui não é o capítulo 1. Peraí que eu me confundi aqui eu me confundi aqui na numeração. Calma aí, gente. Calma aí, gente, que essa luz aqui... Ah, capítulo 3, meu querido. Capítulo 3 do livro, beleza? Capítulo 3. Já se passaram 3... Capítulo 3. Já se passaram 3 meses. Capítulo 3. Isso que a gente vai trabalhar aqui, isso que a gente vai conversar aqui hoje. Capítulo 3 do livro Poeta Apaixonado, o surgimento do Poeta Apaixonado, é o que a gente vai conversar aqui hoje. Capítulo 3. Já se passaram 3 semanas. O que isso quer dizer, hein, gente? É isso que a gente vai estar conversando agora. Aliás, esse capítulo 3, para te ajudar aí a localizar, ele fica localizado na... Peraí, problema de visão, né, gente? Então não tem como eu te falar a página, mas tem como eu te falar a parte, né? Capítulo 3, ó, só você fazer o seguinte, você procurar no sumário. No sumário do livro você consegue localizar o capítulo 3, já faz 3 meses, já se passaram 3 meses. E agora eu vou falar com você a parte em que está localizado esse capítulo. A parte que está localizada esse capítulo é na parte... Ah, eu sabia, tinha que ser na parte 5. E lembrando, o livro ele é dividido em 5 partes, e a parte 5 do livro acontece uma coisa no final dessa parte 5. Eu não vou falar o que é. Algum dia, aqui nessa live, se a gente cair na parte 5 no final, aí a gente vai revelar. Mas a parte 5 A parte 5, o tema dessa parte 5 eu acho mais difícil entregar as cartas, entregar as cartas do que escrever as cartas.
esse é o capítulo que vamos trabalhar aqui hoje, beleza? Bom, só para contextualizar a situação, essa parte 5 só para contextualizar essa situação, nesse capítulo 3 da parte 5, já se passaram 3 meses, estão nessa narrativa aqui, né, nessa história, que só tem esse e essa daqui. É um capítulo bem curtinho, realmente. E nesse capítulo aqui, tem só 3 personagens que estão participando desse contexto aqui. Que é o seguinte, que é o Felipe, protagonista da série, Felipe Borges. É também o Léo, que é o melhor amigo do Felipe Borges. Felipe Borges, Vitor, eu nunca li o livro. Felipe Borges, ele é o poeta apaixonado, tá, meu querido? Felipe Borges, ele é o poeta apaixonado. Ele é o cara que gosta da Ana. E aqui, o melhor amigo do Felipe, o cara que ajuda o Felipe, enfim, em tudo que o Felipe precisa, o melhor amigo dele, o amigo de sala dele lá na faculdade, o Felipe faz curso de letras, é o Léo. E também tem nessa história a Elisa, que eu acho que ao vivo eu nunca comentei sobre ela, beleza? Então, como é que se passa essa história? Os personagens, Felipe Borges, Léo Sampaio, que a gente não fala muito sobre o sobrenome dele, mas o Léo, melhor amigo do Felipe, e a Elisa Castro, que são os melhores amigos. Só para você entender o contexto, o Felipe Borges, ele é o poeta apaixonado, ou seja, ele é o admirador secreto da Ana. O Léo é o melhor amigo do Felipe. O Léo, como o Felipe tem problema de visão e não consegue escrever as cartas, o Léo escreve as cartas para ele. O Felipe, enfim, escreve num tablet. Se ampliar a letra ele consegue ver. Agora, escrever bonitinho, né, em papel físico, o Felipe não consegue. Então, o Léo escreve as cartas para ele à mão e precisa-se de alguém para poder enviar a carta para a Ana. Precisa-se de alguém para poder entregar a carta para a Ana. É óbvio que o Felipe não vai fazer isso. E é claro que o Léo também não quer fazer isso. Então, a Elisa faz isso. Vitor, como é que os personagens são, assim, a aparência deles e tal? Eu tô curioso. Como é que a Elisa é? Como é que o Léo é? Né? Eu ainda não cheguei nessa parte no livro, ou meu livro ainda não chegou, enfim. Cara, o Felipe, ele é moreno, tá? Ele é moreno, tem 21 anos. Lembrando que essa história se passa no ano de 2020. Essa história se passa no ano de 2020. O Felipe tem 21 anos, ele é moreno, cabelo ondulado, enfim, é magro. O Léo, ele é branco, bem branco, magro também, cabelo enrolado, né, cabelo ondulado também, bem magro, melhor amigo do Felipe. E a Elisa, ela é ruiva. A Elisa é ruiva, magrinha, branquinha, bonita, deve ter, né, tem aproximadamente 20 anos, o Léo também tem aproximadamente 20 anos, todos nessa faixa etária de idade. E aqui nesse capítulo, agora que a gente já trouxe um contexto aí para você, os personagens, eles estão, né, como já se passaram 3 meses. Nesse contexto aqui, os personagens, eles estão numa pizzaria, beleza? Eles estão numa pizzaria, na cidade de... Adivinha quem sabe o nome da cidade? Quem sabe o nome da cidade, digita o nome da cidade aí. Eles estão na cidade de Buaricite. Buaricite é uma cidade pequena, né, no interior de Minas Gerais. É onde eles moram, é onde eles estudam, é onde eles trabalham, e é onde acontece toda a história do poeta apaixonado, que no caso é na faculdade onde eles estudam. E no caso, eles resolvem tirar um fim de semana ali, né, para poderem ir numa pizzaria, certo? Essa pizzaria é uma pizzaria que fica no centro da cidade de Buaricite. Vamos imaginar então que essa pizzaria é como se fosse
uma pizzaria Braunas da vida, né? Tipo, aqui em Ubá, né? Na nossa região, tem uma pizzaria boa chamada Braunas. Vamos supor que é como se fosse o Braunas, essa pizzaria que eles vão. E ali ocorre vários diálogos interessantes entre os personagens. E aqui eu tô com o livro, mas eu também tô com o PDF, gente. Eu não consigo ler livro físico, eu tenho problema de visão. Então eu vou pegar aqui o e-book, né, a versão PDF do livro. Mas quem tá com o livro físico aí acompanha, meus queridos. Deixa eu entrar aqui, ó. Aliás, eu tava lendo o livro, relendo o livro hoje, né? Porque em breve a gente vai lançar o 2, galera. Aí é só um comentário para quem quiser se situar aí, ó. Aqui eu consigo ver, né, com muita clareza. Estamos, só para se situar aí, quem está chegando agora, a gente está na parte... Peraí, parte 5, parte 7 está aqui, parte 6 também está aqui. Parte 5, eu acho mais difícil entregar as cartas do que escrever as cartas. Quem diria, hein? Mais difícil entregar uma carta do que escrever as cartas. E o capítulo que a gente está conversando aqui hoje é capítulo 3. Já se passaram 3 meses e ele está localizado na página 149, pessoal. Página 149 aqui no tablet, beleza? Agora, deixa eu localizar aqui a página 149. Deixa eu digitar aqui na pesquisa, página 149. 149. Achei. Peraí, não é isso que eu achei, gente. Achei. Beleza, achei, gente. E agora é o seguinte. Deixa eu só tentar tirar isso. Ah, consegui tirar. Beleza. Aliás, a citação desse capítulo é a seguinte citação, beleza? Acompanhe comigo a citação, que aliás essa citação é da Elisa Castro. A citação dela é: ela é uma menina impressionante e que está adorando receber as cartas do poeta apaixonado. Ela está falando da nossa querida, aliás, estou acompanhando aqui no livro, mas eu não consigo ver direito. Estou acompanhando o nosso querido tablet. E nessa parte aqui que a Elisa está falando, ela está falando da Ana. Então, vamos dar continuidade? Então, como eu já falei, os personagens eles estão numa pizzaria. O que seria para nós aqui em Ubá uma pizzaria como se fosse o Braunas. E eles estão conversando sobre os próximos passos do que eles vão fazer em relação ao poeta apaixonado. E a Elisa pergunta para o Felipe o seguinte, e a Elisa faz assim, e aí o diálogo que ocorre, né, na pizzaria é o seguinte: Elisa rindo. O poeta apaixonado, quando é que você pretende... Espera, desculpa, eu acabei me perdendo aqui, gente. Poeta apaixonado, quando é que você pretende escrever a próxima carta? Aí o Léo entra no diálogo e pergunta basicamente... o seguinte, rindo. Isso, Elisa. Eu também estou ansioso para saber qual é o próximo passo. Tipo, então ele tá basicamente todo mundo ansioso para poder conseguir entender o que tá se passando nessa história, né? Poder entender. E o Felipe, rindo, olha, ele diz o seguinte: olha, já se passaram 3 meses desde o surgimento do poeta apaixonado. E já mandamos para a Ana 5 cartas.
Então, nessa etapa, como a gente consegue perceber, eles já mandaram para a Ana 5 cartas. E eles vão, né, os meninos estão querendo saber qual que é o próximo, qual que é o próximo passo. Dentro desses 3 meses, eles mandaram 5 cartas para Ana, né? Ana é a admiradora secreta do Felipe, no qual ele é o poeta apaixonado, só para dar um contexto aí. E aqui trazendo todo um contexto, né? E aí o Léo diz o seguinte, nessa parte aqui. Aí o Léo diz o seguinte no diálogo. Elisa, apesar da dificuldade para entregar a 5ª carta, até que está tudo correndo bem. Aí ele confirma essa ideia, né, do personagem. Mas era óbvio que o personagem, ele ia... Porque eles estão querendo entender o que vão fazer agora, né? Porque eu quero que vocês compreendam o seguinte, que o Felipe olha, peraí que tem gente que chegou aqui na live, se você mandar se eu mandar aqui um oi, vou mandar aqui um coração pra essa galera. E aí, Maria, beleza? Como é que você tá, gente? Obrigado aí pela participação aqui na live. Os meninos, né? Ou no caso o Léo, ele é como se ele fosse o líder da... Desculpa, o Felipe ele é como se fosse o líder da situação ali em relação ao poeta apaixonado. Porque ele, né, sabe exatamente o que fazer e tal. Já que essa parte aqui é interessante, essa parte aqui eu acho interessante a gente ler também. Nessa parte aqui, ó, a Elisa diz o seguinte: Felipe, desde o momento em que eu entreguei a primeira carta a Ana, até o momento em que eu entreguei a quinta carta, eu posso te dizer que ela é uma menina impressionante e que está adorando receber as cartas do poeta apaixonado. Ou seja, o Felipe, né, ele comentou antes com a Ana e com o Léo que ele está um pouco preocupado em relação a essa situação. O que a Elisa está querendo dizer nesse contexto é que seria interessante ele revelar para a Ana que ele é o poeta apaixonado. Seria interessante ele confessar para a menina que, né, ele gosta dela e tal. E aí o Léo faz um comentário assim, sorrindo, né? Obviamente, típico do personagem, né? Sempre sorrindo e tal. Claro que ele tem alguns momentos sérios também, mas nesse momento aqui, como é um momento ali na pizzaria, onde tem os amigos todos juntos, e a Ana diz o seguinte: a Ana deve estar pensando, quem será que é esse cara que escreve as cartas? Aí o Felipe diz o seguinte: você tem razão. Felipe diz o seguinte: vocês têm razão. É por isso que eu estou cogitando tomar uma decisão. Aliás, qual que será a decisão que ele vai tomar? E aí, nesse momento, meu querido, acontece uma coisa horrível que vocês vão me odiar pelo resto da vida de vocês. Nesse momento, o capítulo ele praticamente se encerra. Nessa parte, o capítulo ele se encerra. Por quê? Porque nessa parte o capítulo ele se encerra. Mas, Vitor, como assim? O que ele pretende fazer? Que decisão importante é essa, gente? O capítulo se encerra porque, primeiro, eles estão numa pizzaria, o garçom chegou para poder entregar a pizza, e aí acabou. E aí praticamente acabou, gente. Então agora é o seguinte,
Mas como eu sou um cara bonzinho, um cara muito legal, eu vou falar com vocês o que acontece, tá? Nessa parte quando ele diz que tomou uma decisão. Essa decisão, que é o que vai acontecer no próximo capítulo depois desse, que no caso é o capítulo 4, eu acho mais difícil entregar as cartas. Desculpa, o título desse capítulo eu acho mais difícil entregar as cartas do que escrever as cartas para Ana. E nesse capítulo, aliás, quem entrega é a Elisa, né? É nessa parte que a decisão que o Felipe toma é de escrever mais uma carta só para Ana. No caso, a última carta. Aliás, deixa eu ver cadê o capítulo que fala da última carta. Deixa eu ver se é esse daqui. A última carta está aqui. A última carta é no capítulo 6. A última carta. Aliás, a gente falou do capítulo 3. O capítulo 4, ele se passa ainda. Ocorre uma continuidade, tá, do capítulo 3. Ocorre uma continuidade do capítulo 3 no capítulo 4. Eles continuam ainda na pizzaria ali conversando, dialogando entre eles, para poder saber qual a melhor decisão para poder se tomar em relação a esses aspectos do poeta apaixonado. Deixa eu ver quem está aqui na live. Então, assim, as decisões que eles vão tomar, né, na verdade, a decisão que o Felipe vai tomar, os amigos dele vão estar do lado dele, independente da decisão que ele tomar, né, eles confiam muito nele para poder fazer algo em relação a esse projeto do poeta apaixonado. Só que, o que é interessante? Então ele decide que ele vai escrever a última carta para Ana. Essa será uma carta definitiva. E o que fica, né, uma aflição assim, nossa, a última carta, fica uma aflição nos personagens. Por quê? Porque fica uma aflição com o Léo, com o Felipe, com a Elisa, porque o que mais uniu os três, o que mais conectou os três, foi justamente o fato de que eles, né, são o poeta apaixonado. O poeta apaixonado não é só o Felipe, né? O poeta apaixonado, se a gente parar para pensar, o poeta apaixonado é os três, porque os três contribuem muito para que essa ideia de escrever cartas, de mandar as cartas funcione. Então, assim, nossa, é muito show, gente, entendeu? E aí eles entregam as cartas. Agora, eu não vou dar spoiler se ela consegue entregar a última carta, se ela não consegue. O que acontece quando ela entrega a última carta? Isso é recomendado que você leia no livro para você conseguir entender melhor. Então tem vários detalhes. Mas o que traz de contexto desse capítulo que eu apresentei para vocês aqui, só para resumir esse capítulo, é que nesse contexto aqui já se passaram 3 meses que eles vêm mandando cartas para Ana, e pelo que parece, tudo indica, né? Segundo a Elisa, que entrega as cartas para Ana, segundo ela, tudo indica que a Ana tem gostado de receber as cartas do poeta apaixonado, tem gostado de receber as cartas do poeta apaixonado, tem recebido bem as cartas, mas muito curiosa para poder saber quem é o cara que escreve as cartas, né? Bom, na verdade, qualquer pessoa, né, gente? Cá entre nós, qualquer um de nós que recebêssemos uma carta de alguém ou um presente de alguém, a gente ficaria assim, nossa, quem será que tá mandando isso para mim? Nossa, sabe? A gente fica cheio de perguntas, cheio de dúvidas, com muita curiosidade para querer saber quem é a pessoa. Bom, esse foi o capítulo de hoje, gente. Então, vai ser o seguinte: amanhã nós estaremos de volta aqui ao vivo novamente. Ao vivo novamente, para a gente poder conversar sobre
outro capítulo do livro Poeta Apaixonado, tá? Outro capítulo do livro Poeta Apaixonado. Então, eu fico feliz que você esteja aqui comigo. Lembrando, amanhã é o último dia para você poder garantir a sua cópia do livro Poeta Apaixonado com 10% de desconto, tá? Tem lá as informações, você vai clicar, tem lá no meu perfil, assim, fixado uma publicação sobre o carnaval. Então, será uma promoção de carnaval com 10% de desconto. Você vai inserir o cupom de desconto e aí você vai receber o desconto do seu livro, tá certo? E a gente se vê amanhã, de novo, onde a gente vai conversar sobre mais um capítulo do livro e que capítulo será esse, tá? Quem sabe eu não atendo a pedidos, a gente fala sobre um capítulo que vocês querem, tá certo? Então, eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço a todos e até mais.